O tempo todo, novos lugares misteriosos ou abandonados são descobertos ao redor do mundo. E muitos desses lugares acabam intrigando as pessoas, seja pela aparência bizarra, histórias assustadoras ou pelos segredos que escondem. E é exatamente isso que iremos ver no vídeo de hoje, lugares incríveis e misteriosos que foram descobertos. Mas antes, como de costume, já vai deixando logo o seu joinha. Agora chega de enrolação, vamos logo pro vídeo e puxa a vinheta. Salve galera, pra você que não me conhece, muito prazer, eu sou o Paulo Balti. E pode ficar tranquilo que o Lucas e Daniel não sumiram do canal, tá? Esse aqui é apenas um vídeo bônus, um vídeo a mais aqui pra vocês. Eu fiz com muito amor e carinho, então espero que vocês gostem. Essa aqui é a Ilha Migingo, que fica localizada no meio do Lago Vitória, que é um dos grandes lagos africanos. Essa ilha tem cerca de 2.000 metros quadrados, o que é menor do que meio campo de futebol. Ela abriga cerca de 500 moradores, que em sua grande maioria são pescadores e comerciantes de peixe. E eles vivem todos amontoados em casas de ferro e em barracos feitos de papelão. Na ilha você pode encontrar alguns bares, cabeleireiro, farmácia e até mesmo bordéis. Aparentemente, as primeiras pessoas que chegaram nessa ilha foram dois pescadores quenianos, chamados Dalmas Tembo e George Kibebe, que disseram que se estabeleceram no local lá em 1991. Mais tarde, alguns outros pescadores souberam que as águas ao redor da ilha tinham uma grande população do peixe perca do Nilo, então várias pessoas começaram a se instalar nessa ilha por conta dos peixes. E como essa espécie é muito conhecida por ser fundamental para a economia da Uganda, Quênia e Tanzânia, isso acabou gerando uma grande disputa territorial entre Uganda e Quênia. E até hoje os dois governos não se decidiram a quem a ilha pertence. Tecnicamente, a ilha pertence ao Quênia, pois ela está dentro da fronteira internacional do país e também é marcada em seus mapas e documentos oficiais. Só que no ano de 2009, a ilha estava sofrendo muitos ataques de piratas. E aí o governo da Uganda foi o primeiro a oferecer proteção para os moradores. Além disso, a Uganda ainda alega que a ilha está localizada em águas ugandenses e por conta disso, a pesca dos peixes pelos quenianos seria ilegal. E aí em 2010, o governo dos dois países fizeram uma comissão para determinar de vez quem seria o dono da ilha, mas no final não chegaram a nenhuma conclusão e assim decidiram gerar a ilha em conjunto. Esse aqui é o Gavia Tourist Hotel, um prédio abandonado que fica localizado em São Conrado, no Rio de Janeiro. Ele começou a ser construído em 1953 pelo arquiteto Décio da Silva Pacheco. E a ideia era fazer um lugar bem luxuoso para pessoas de alto padrão. Só para você ter uma ideia, o hotel teria 30.000 metros quadrados, além de um restaurante, um bosque e até mesmo um teleférico. Mesmo o hotel nunca tendo sido finalizado, ele foi usado para algumas coisas. Em 1965, foi realizada uma festa de Réveillon no local. O térreo do hotel também foi usado como sede de uma balada. Porém, lá no ano de 1972, a incorporadora California Investimentos interrompeu as obras. E 5 anos depois decretou falência e deixou o prédio lá, completamente abandonado. E ao longo dos anos, o prédio foi usado por moradores de rua, por criminosos para se esconder e por usuários de droga, e também foi alocado para gravação de clipes, para ensaios fotográficos e também para a prática de esportes como rapel e skate. E atualmente o dono do Hotel Gavia é um empresário chamado Jamil Elias Suaiden, que pretendia destruir a construção e subir um prédio luxuoso no lugar. Porém, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional não autorizou que o prédio fosse alterado, isso porque ele está dentro de uma área de patrimônio histórico e da humanidade. Então ele continua lá abandonado, sendo usado como um tipo de ponto turístico alternativo do Rio de Janeiro. Em setembro de 1927, o fundador da Ford, Henry Ford, fechou um mega acordo com o governo do Pará para a construção de uma cidade operária chamada de Fordlândia. O objetivo era produzir látex e borracha para fazer os pneus dos veículos. E assim eles não precisariam mais se preocupar com a importação de látex do Sri Lanka e da Malásia. Então a cidade foi construída à beira do rio Tapajós, lá no Pará, no coração da Amazônia. A cidade tinha capacidade de abrigar 10.000 pessoas e possuía 14.000 quilômetros quadrados. Lá tinham casas, um hospital, um hotel, um campo de golfe e até uma turbina a vapor para produzir energia.
Porém, enquanto os gerentes americanos viviam no luxo, os trabalhadores não tinham uma qualidade de vida muito boa. Muitos inclusive acabavam falecendo por conta de doenças como a febre amarela e a malária. E além disso, o objetivo, que era produzir látex, estava indo de mal a pior. O solo da região não era muito adequado para a produção das seringueiras Raveia brasiliensis, que é da onde é retirado o látex, e elas eram frequentemente vítimas de pragas agrícolas, e aí acabavam que não sobreviviam. Até que em 1930 houve uma revolta dos trabalhadores, e até o exército brasileiro teve que intervir. E aí, com todos esses problemas acumulados, além de surgir a borracha sintética, a Fordlândia foi abandonada em 1945 e virou uma cidade fantasma. Hoje em dia os galpões do local são usados para algumas coisas, só que não é mais a cidade da Ford. O cantor sertanejo José Rico fazia dupla com o milionário e faleceu lá em 2015 aos 68 anos de idade. E ele deixou um imóvel enorme lá na cidade de Limeira, no interior de São Paulo, que parece mais um grande castelo abandonado. A mansão começou a ser construída lá em 1991, com a intenção de ser um grande refúgio para ele. Porém, ele acabou falecendo antes da construção ser concluída. E a ponto de curiosidade, na época que ele faleceu, a construção do local já estava sendo feita há 24 anos e até hoje não acabou. E atualmente o castelo tem mais de 100 quartos. Uma área total de mais de 48 mil metros quadrados e está avaliada em mais de 3 milhões de reais. Lá ainda tem uma piscina com formato de viola e um estúdio próprio. Só que o local está completamente abandonado. Os muros estão pichados, as janelas quebradas, tem mato crescendo por todo lado. E recentemente foi revelado que o local irá para leilão, por conta de algumas dívidas trabalhistas, e o lance inicial é de 1.600.000 reais. Esse prédio que vocês estão vendo fica na cidade de Whittier, lá no estado americano do Alasca. A população do lugar é de apenas 218 pessoas, e todas elas moram no mesmo local, uma construção conhecida como Baggett Towers. Ele é um prédio que possui 14 andares, 196 apartamentos e funciona basicamente como uma pequena cidade. E lá dentro tem uma igreja, uma delegacia, serviços de correio, uma mercearia, uma lavanderia, área de armazenamento, um cartório e até mesmo uma escola. Esse lugar foi fundado originalmente em 1953 para sediar um quartel do Exército dos Estados Unidos durante o Segundo Grande Conflito. E depois, lá em 1969, foi transformado em uma residência. Esse lugar fica localizado entre montanhas e o mar, o que dificulta muito o acesso até lá, que só pode ser acessado por barco ou por um túnel subterrâneo que tem mais de 4 km de extensão. Lá o aluguel médio é de $700 por um quarto, $1.000 por 2 quartos e $1.200 por 3 quartos. E pode ficar tranquilo, tá? Porque todos eles vêm com todos os serviços incluídos. E muita gente que mora lá fala que é legal morar por lá, é bacana. A única coisa ruim é que o lugar é tão isolado e tão vazio que pode acabar levando à depressão pela solidão. E você teria coragem de morar lá? Na região do Tirol do Sul, na Itália, próxima à fronteira da Áustria e da Suíça, existe um lago artificial chamado de Lago Hessia. Esse lugar ficou muito famoso pois apareceu em uma série chamada Curon, que foi lançada lá em 2020. E esse local não é só famoso pelas suas belas paisagens, mas também porque no meio de suas águas surge uma torre. Essa torre era de uma igreja lá do século XIV, que foi submersa há mais de 70 anos junto com todo o seu vilarejo. E tudo começou por volta de 1939, quando a companhia de eletricidade chamada Montecatini iniciou o projeto de construção de uma usina hidrelétrica. E para isso, eles precisaram unir 2 lagos naturais e inundar uma antiga vila que existia ali. E essa era a vila de Curon, que abrigava centenas de pessoas. E mesmo que a população local não tenha aprovado isso, em 1950 Curon foi completamente submersa, e no lugar dela nasceu o Lago Hessia. E pode ficar tranquilo que os moradores da ilha não ficaram ali, eles foram realocados para uma vila em um lugar mais alto. E desde então esse lugar virou um ponto turístico ali. E a antiga vila de Curon permanece ali, 22 metros abaixo da água. Em 2021 deu até para ver a cidade de novo, pois precisaram drenar o lago para fazer manutenções. E assim conseguimos ver como que ficou a antiga cidade de Curon debaixo d'água durante tanto tempo. Próxima à cidade de Nova Taipei, em Taiwan, existia uma vila abandonada que mais parecia uma colônia alienígena na Terra. Esse lugar era conhecido como Sanzi Pod City, e também vários outros nomes como Sanzi House UFOs e etc.
E esse lugar era basicamente um conjunto de edifícios em forma de cápsula que nunca foi terminado. Inicialmente o projeto era um resort de férias, destinado a militares norte-coreanos e também a pessoas com alto poder aquisitivo. Mas acabou se tornando uma cidade fantasma cheia de histórias bizarras. As construções começaram em 1978 e tudo ia muito bem, só que lá em 1980 o projeto foi abandonado durante as etapas finais. Isso porque, segundo alguns relatos, durante as construções aconteceram vários acidentes e falecimentos bem estranhos, como por exemplo mortes violentas e sem sentido, suicídios, acidentes inexplicáveis e várias histórias de assombração. E nisso muitos trabalhadores começaram a ir embora e outros se negavam a trabalhar em certos locais. E assim começou a se espalhar um medo muito grande e até os próprios proprietários que compraram os locais não quiseram mudar para lá. E no final, o que seria um projeto grandioso, perdeu muito financiamento e acabou sendo abandonado. Alguns moradores mais antigos da região diziam que o local era um cemitério do segundo grande conflito, e aí a construção foi assombrada por almas de soldados falecidos. E por isso seria assombrado e teria acontecido várias coisas bizarras por lá. E atualmente as construções não existem mais. Elas foram demolidas entre 2008 e 2010. E aparentemente hoje em dia o local é apenas um terreno vazio. Mas e aí, você conhecia algum desses lugares e teria coragem de visitá-los? Bom, comenta aí embaixo a sua opinião, beleza? Que eu tô curioso pra saber. E eu espero realmente do fundo do meu coração que você aí tenha curtido o vídeo. E bom, eu sei que eu não sou o Lucas, eu não sou o Daniel, mas eu dei o meu melhor aqui, dei o máximo e fiz o vídeo com muito carinho do fundo do meu coração pra vocês. Então, por favor, se vocês aí puderem deixar o like, vai ajudar demais. E também se inscreva no canal pra gente chegar aí a 50 milhões de inscritos. E mais uma vez, obrigado por todo mundo que assistiu até aqui. E estar aqui gravando esse vídeo é um sonho, uma realização muito grande pra mim. E é isso então, comente embaixo a sua opinião, siga o Você Sabia nas redes sociais que temos aí na internet e espero você no próximo vídeo. Valeu! O tempo todo, novos lugares misteriosos ou abandonados são descobertos ao redor do mundo. E muitos desses lugares acabam intrigando as pessoas, seja pela aparência bizarra, histórias assustadoras ou pelos segredos que escondem. Essa aqui é a Ilha Migingo, que fica localizada no meio do Lago Vitória, que é um dos grandes lagos africanos. Ela abriga cerca de 500 moradores, que em sua grande maioria são pescadores e comerciantes de peixe. E eles vivem todos amontoados em casas de ferro e em barracos feitos de papelão. Esse aqui é o Gavia Tourist Hotel, um prédio abandonado que fica localizado em São Conrado, no Rio de Janeiro. Ele começou a ser construído em 1953 pelo arquiteto Décio da Silva Pacheco. Mesmo o hotel nunca tendo sido finalizado, ele foi usado para algumas coisas. Em 1965, foi realizada uma festa de Réveillon no local.